Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live de redação. Estou esperando o professor Pedro, que é o convidado de hoje, já mandou solicitação. Deixa eu só a solicitação do Pedro aqui. Boa tarde, todo mundo, bem-vindos. Alunos do Apogeu, alunos que não são do Apogeu. Pedro, tudo Pronto, tô bem? aqui. Meu celular caiu bem na hora. Eu imaginei. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Essa elegância toda é para live, é isso? Com certeza, é. Podia vir. Você sabe que eu não vou mal arrumado, né? Nunca. O Pedro é o exemplo de elegância. O Rômulo está pedindo para ele ser convidado. O Rômulo, eu vou tentar achar um tema que dá para dialogar um pouquinho com a matemática e vou te chamar para você participar com a gente, tá bem? Ô Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre é um prazer conversar com você, principalmente porque a gente está agora trabalhando um eixo temático que é a sua cara, que é a sua área, né? Nós estamos falando das cidades e as suas complexidades. Na última live eu fiz com os alunos, o Rômulo está dizendo que você passou perfume, Pedro. Eu passei mesmo. Eu, do jeito que eu tava aqui, eu catei o negócio, peguei um café e sentei. Olha só como é que a gente é diferente. Ô Pedro, o tema de hoje é as cidades brasileiras, espaço de desigualdade social. Eu acho interessante esse tema porque ele vai abrir a margem para a gente discutir muitas possibilidades de desigualdades nas cidades, né? Na Com semana certeza. passada, os alunos do pré-vestibular e do terceiro ano entregaram como tema de redação o tema sobre déficit habitacional e a qualidade de moradia no Brasil. Hoje eles receberam como tema sobre a situação dos moradores de rua no país. Ou seja, a gente pode tratar a desigualdade pegando vários ganchos. No que diz respeito à moradia, ao acesso aos serviços, ao deslocamento, à segurança, à moradia, à mobilidade, por aí vai. Eu queria te perguntar, antes de tudo, para um aluno que for escrever sobre esse tema de desigualdades, focando no espaço urbano, que aspectos históricos geográficos ele pode fazer menção no texto? Assim, a cidade, né, como ambiente de estudo, como objeto de estudo, ela é um objeto que ela te permite múltiplas análises, né? Eu acredito que ela é quase que um microcosmo. Eu acho que o microcosmo mais perfeito para você poder analisar essa questão da desigualdade social. Porque é onde a gente bate o olho, e aí é o trabalho da observação da paisagem, que qualquer um pode fazer, e faz isso no dia a dia, que você, onde você bate o olho dentro da cidade, você consegue perceber os aspectos da desigualdade. Em termos de processo histórico, né, quando a gente analisa o processo histórico, Wesley, sem sombra de dúvida, o processo de ocupação do espaço urbano, como se deu a urbanização brasileira, e aí você vai lembrar sempre que é aquele processo do pós-Segunda Guerra Mundial, daquele contexto de grandes migrações que vão acontecer para o espaço urbano, associado com o período de explosão demográfica da população brasileira e uma migração muito rápida, né? A nossa urbanização ela não foi planejada, então, consequentemente, as cidades cresceram de forma desordenada. E aí, quando a cidade cresce de forma desordenada, sem planejamento, caótica, a desigualdade ela se apresenta no espaço urbano, né, de uma forma muito visível. Tem um textinho do Milton Santos, né, que ele fala assim, que o espaço geográfico é a acumulação desigual de tempos, né, porque o espaço geográfico ele é um retrato, né, desses pedaços de vários tempos históricos, e até mesmo o tempo geológico, se os elementos geológicos estiverem ali presentes. De certa forma, a cidade também vai guardar esse tempo da desigualdade. Se você pegar Juiz de Fora, né, o que era a Avenida Rio Branco, a Avenida dos Mais Ricos, né, a Rua da Direita, para o que eram os bairros operários, o Poço Rico, toda aquela região ali mais perto do Rio Paraibuna, da Praça da Estação, que era o coração da cidade.
E aí, quando você vai indo para a periferia do espaço urbano, você vê que não mudou muito. O centro se remodelou, mas os espaços de desigualdade continuam. Eles só evoluíram com o tempo. Então, eu acho que analisar o espaço urbano é analisar o processo de urbanização. E a gente não pode esquecer que a gente viveu mais de 300 anos de escravidão. Eu acho que o espaço urbano do Rio de Janeiro, né, eu acho que seja o espaço urbano acho que do Brasil, o que mais guarda, né, o retrato do que foi o período escravocrata e do efeito colateral que se deu por conta da abolição da escravatura, sem gerar emprego, condições de acesso ao mercado de trabalho para toda aquela população de escravos. Porque a favelização no Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai ter um início, de certa forma, mais prático, exatamente a partir ali do fim do século XIX. E a Uhum. explosão das favelas no Brasil depois da Segunda Guerra, já dentro da urbanização. Sim, eu Então falo com os é o alunos. século XX, né? Sim, Desculpa, eu eu que falo com peço. os alunos que o processo de urbanização, de forma geral, atrelado ao movimento de êxodo rural, à mecanização do campo, são sempre bons repertórios históricos que eles podem usar nesses temas ligados à cidade. Mas eu tenho um pouco de receio de que esse recorte histórico ele esteja presente na coletânea. Porque caso ele esteja, o aluno não pode usá-lo na redação e Sim. para ter um repertório sociocultural válido. Aí eu queria te perguntar, por exemplo, na perspectiva do presidencialismo, que recortes você faria das gestões que nós tivemos ao longo do século XX para poder relacionar com a forma como as cidades tomaram hoje? Olha, se você pensa então no processo de urbanização e você não quer citá-lo de uma forma tão direta, você vai pensar no governo Vargas. O Vargas ali é o nosso ponto de partida, porque é quando vai começar a transição campo-cidade, né? O Vargas, a gente fala que ele abre o caminho para o processo, mas é no JK que as expressões talvez mais intensas de desigualdade vão começar a ser construídas, e na ditadura a gente pode falar que a gente atinge o ápice, né? Que aí Sim. você tem ali uma década de 70, década de 80, né, onde as cidades refletem perfeitamente essa estrutura desigual. Que, querendo ou não, o milagre econômico e a crise final da ditadura, né, com as quebras que o Brasil teve, ajudaram a disseminar desemprego, a pobreza, o aumento expressivo da pobreza, da desigualdade de renda. Então, é sempre usar o período ditatorial para você falar que você acentuou a questão da desigualdade é um bom repertório. E como forma de início do processo, você pode usar duas questões: o final do segundo reinado e início da República. Se você quiser contextualizar um pouco a questão do Rio de Janeiro, dos negros, das favelas, do início daquela ocupação, é um recorte histórico que você pode colocar. E, já num processo urbano, já como processo, né, a partir do período Vargas. Porque aí o período Vargas vai iniciar essa transição campo-cidade. O Eurico Gaspar Dutra, né, que faz ali aquele governo de ligação, né, de 46 a 50, Intermediário. pro Vargas poder voltar em 50. Ele dá continuidade a esse processo. Em termos de política urbana, você vai ver que não mudou tanta coisa. Tem um dado que os meninos podem utilizar, por exemplo, que parte do conceito de cidade que a gente usa no Brasil, que é o conceito de que a cidade é um conceito administrativo, né, político-administrativo. O urbano é toda sede de município ou distrito. Então não é quantitativo de pessoas, não é função, é simplesmente a sede do município é considerada área urbana, quem mora na sede do distrito é área urbana. E sabe de que época que é esse conceito? Governo Vargas, Constituição de 34. Por isso que se fala que a taxa de urbanização no Brasil ela não reflete a realidade, porque se o IBGE fosse atualizar para os conceitos mais modernos do que é o urbano, a nossa taxa de urbanização não seria de 86%. Seria ali de uns 75%, 74%, que é mais ou menos o padrão dos Estados Unidos e de vários países da Europa, que a gente não está tão diferente assim nessa estrutura. Mas aí a gente tem Uhum. 86%. Sim. E é interessante, Wesley, que na América Latina esse fenômeno se repetiu com muita clareza. A América Latina é a região que possui
as maiores taxas de urbanização do mundo. E aí a combinação do processo histórico de ocupação, o processo de colonização europeia, portuguesa e espanhola, a concentração fundiária, que ajudou a expulsar uma grande quantidade de pessoas do campo, e a falta desse acesso ao espaço urbano pelas pessoas, que proporcionou esse crescimento acelerado das cidades. Então isso é século XIX e século XX. Então, do ponto de Ótimo. vista histórico, você consegue puxar vários momentos, dependendo de como você quer Uhum. construir a argumentação e da forma que o tema estiver pedindo, né? Porque aí Claro. cada período você consegue contextualizar de uma forma diferente. Eu gostei dessa abrangência que você fez, porque o aluno que optar por falar de período regencial, ele pega o Império, os que quiserem trabalhar essa parte da nossa República, né, ele pode escolher o presidente e até mesmo chegar na ditadura militar, porque a gente está falando de desigualdade social. O nosso tema ele é bem amplo, porque ele fala que é um espaço de desigualdade, mas quando a gente fala desigualdade, a gente tem muita coisa que pode ser trabalhada nisso, né? Antes da gente começar a pegar alguns tópicos dentro da cidade, tentar construir alguns pontos para trabalhar a desigualdade, né? Como um geógrafo, como um professor de geografia, quando se fala de desigualdade, quais repertórios, quais ideias os alunos podem aprofundar, podem trabalhar no texto? Quando você fala em termos de desigualdade, então a gente está falando da questão das diferenças de acesso. Então alguém teve acesso maior do que o outro e acabou podendo, né, de certa forma, desenvolver-se dentro do espaço geográfico de uma forma mais fácil do que o outro. E a desigualdade também, sem sombra de dúvida, está ligada com o poder, de quem tem acesso ao poder. E aí a gente sabe de que quem conquista o poder, quem está próximo do poder, consegue fazer com que o poder dê vantagens para determinados atores, né, da sociedade em detrimento de outros. Sim. Especialmente a massa de população não consegue pressionar os governantes como os especuladores imobiliários acabam conseguindo fazer, né? E aí, às vezes, os bairros de elite conseguem melhorias que os bairros mais pobres não conseguem. Por que que se melhora X e não se melhora Y? Então, o olhar dessa desigualdade em termos de acesso, de diferença de acesso, eu acho que esse é o primeiro olhar que você tem que ter. Porque aí você pode destrinchar. É uma desigualdade territorial, é uma desigualdade de renda, é uma desigualdade educacional, né, onde se oferta o serviço público, né, os serviços públicos em geral. Você vai ter maior acesso e, consequentemente, maiores oportunidades daquelas regiões onde o serviço público não chega, né, os serviços em geral não chegam. Então, isso torna mais difícil para essas pessoas, né, acessarem a vida urbana. E aí, consequentemente, isso é uma estrutura de desigualdade, querendo ou não. Sim, sim. Ô Pedro, se a gente fosse fazer um panorama pelas cidades do Brasil, quais que você poderia apontar que são exemplos nítidos de uma desigualdade que é histórica do nosso país? Olha, até pelo tamanho, proporção e intensidade do processo, a gente pode citar algumas. Eu tinha um professor na faculdade que trabalhava planejamento urbano. Ele falava que a gente tinha que conhecer muito bem 3 cidades no Brasil. Primeiro, a cidade que você vive. A cidade que você vive, dependendo do tamanho que ela tiver, ela vai refletir esses espaços de desigualdade em maior ou em menor grau. Como eu sou de Juiz de Fora, uma cidade de porte médio para grande, já com seus quase 600 mil habitantes, então isso fica muito visível quando você analisa. A outra cidade é Brasília, até porque o plano piloto não foi feito para todo mundo viver nele. E aí é muito interessante você ver como é que é o processo do plano piloto e como que a desigualdade aparece expressa na periferia, na favela da cidade estrutural, nas cidades satélites, que explodiram o que Brasília não pôde explodir, porque a lei não Uhum. deixou. Porque ali você travou, né, o crescimento do plano piloto, você planejou ele, só que você esqueceu dos pobres. Você quis fazer uma capital asséptica, eu precisei do pobre, do candango, para construir a capital,
mas eu não queria que o pobre, o candango, vivesse na capital. Né? O candango é aquele migrante nordestino do Sim. norte de Minas Gerais que foi construir Brasília. Só que eles esqueceram que eles foram, eles não iam embora, eles iam ficar por ali. E eles não pensaram em como lidar com essas populações. Então Brasília é um exemplo perfeito de que por mais que você quis planejar, você tem que pensar em todo mundo. Você não pode pensar em só uma parcela da sociedade. E São Paulo, né, Wesley? É, São Paulo é a cidade que no Brasil, você não entender São Paulo, não enxergar a dinâmica de São Paulo, que sozinha tem 12 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo, né, o município de São Paulo. Se eu junto a região metropolitana, com Diadema, com a estrutura de São Bernardo do Campo, São Caetano, Guarulhos, Osasco, eu vou a quase 20 a 22 milhões de habitantes. Né? A gente teria o censo, né, esse ano, vai ficar para o ano que vem, se não cortarem os gastos, né, do censo, e aí a gente vai descobrir a real população dessa região. Mas é. você administrar uma cidade com 12 milhões de pessoas, com todos os interesses, e mais ou menos entendendo como São Paulo cresceu, porque foi o crescimento do Brasil, ela é um microcosmo perfeito. Tanto que aquela imagem do Morumbi, daquele prédio com as varandinhas inclinadas, com a favela de Paraisópolis, a maior de São Paulo, é um ícone. Não há livro de geografia que trabalhe desigualdade no espaço urbano, a desigualdade em geral, que não vê com aquele símbolo. Porque aquilo ali é uma porrada. Você bate o olho naquele, não tem como você não perceber que a desigualdade está ali. Né? Então, acho que São Paulo, Brasília, são duas cidades boas. Dá para colocar o Rio de Janeiro também, porque a peculiar geografia do Rio torna o contato da riqueza e da pobreza muito próximo, por causa do Exatamente. morro, que em São Paulo você não tem. São Paulo a pobreza é periférica. No Rio, não. A pobreza está do lado da riqueza. Está do lado da Zona Sul, incrustada na Zona Sul, para te lembrar o que é a pobreza. Que ela não foi embora. Por mais que você tente criar espaços assépticos, né? Onde o pobre não entra, onde o pobre não vai. Uhum. Mas ainda assim você não consegue eliminar a presença do pobre, porque ele é parte essencial da estrutura capitalista de produção em que a gente vive, do Sim. espaço urbano, que é símbolo máximo, né, dessa reprodução do sistema capitalista. Ô Pedro, nós temos algumas perguntas e comentários. O professor Christian disse que acha interessante um link entre a Revolução Verde, o êxodo rural e a marginalização da população migrante e o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos. Foi o que, inclusive, nós comentamos no início, né, Pedro? Está dentro da conexão, né? E quando a gente fala da Revolução Verde, que é a introdução dos agrotóxicos, da mecanização, aí já é um processo que vem muito, Christian, do contexto dos anos 60, 70, que é quando vai se dar, né, essa expansão da fronteira agrícola brasileira para o centro-oeste, especialmente para o centro-oeste, por conta do cerrado. Né? Mas a primeira onda migratória que a gente tem do campo não foi nem por conta da Revolução Verde, porque são os migrantes nordestinos do sertão, do coronelismo, da estrutura concentrada na terra no sertão nordestino, que por fatores repulsivos são expulsos da terra. Eles não vão para a cidade só porque a cidade é um local melhor de viver. É porque o espaço rural onde eles vivem está mandando eles embora. Então, a primeira etapa desse crescimento desordenado, da marginalização do êxodo rural, vem aí. Anos 40, 50, 60. A segunda etapa é a que você cita, quando você vem com a Revolução Verde, a modernização da agricultura brasileira, né, do espaço agropecuário, já dentro da expansão da fronteira agrícola, que é um processo que vai aí década de 60, 70, 80, prossegue até pela década de 90, quando a gente já tem uma urbanização consolidada. Né? Então, acho que a junção desses dois períodos históricos ajuda a encaixar exatamente nessa questão que você falou. A Renata está perguntando se ela pode falar do plano piloto como repertório para abordar a desigualdade, que a desigualdade é uma das causas de existirem pessoas em situação de rua. Deixa eu entender a relação aqui. É o plano piloto como repertório para falar que a desigualdade é uma das causas. Então vamos por partes.
A desigualdade, a pobreza é uma das causas, sim, de as pessoas estarem nas ruas, né? Se nas ruas, vocês sim. pegarem a coletânea que eu elaborei, o texto 3 tem uma das tem as justificativas, por meio de um gráfico, de por que você tem moradores de rua, né? Ali o texto faz uma análise da Grande São Paulo. E o Pedro até complementou muito bem, que é um microcosmo, então a gente pode entender que é também uma perspectiva de análise do Brasil, né? As pessoas que vão Com para a certeza. rua por conta de vício, por desemprego, por questões de conflitos familiares, pela pobreza. Eu só não vi a relação do plano piloto, porque a questão do plano piloto tem mais relação com a questão de planejamento urbano. Não é, E Pedro? Eu até estou o equivocado. surgimento das favelas, dá para você fazer uma ponte com a questão da favela, né? Porque o que não tem no centro de Brasília vai ter na periferia de Brasília, mas a relação plano piloto, desigualdade, morador de rua é mais complicada de se fazer. O Porque em Ren... Brasília você não vê tanto morador de rua, até porque, né, o espaço de Brasília não foi feito para as pessoas, foi feito para o carro. Então você não vê pessoa andando na rua em grande quantidade em Brasília. Você vê em pontos, né, da capital federal. Nas cidades satélites você ainda consegue ver essas pessoas, né, enquanto moradoras de rua. Mas ali no entorno da esplanada dos ministérios, o dos eixos monumentais, você não vai ver tanto morador de rua assim, né? Você pode fazer uma associação assim, do plano piloto enquanto gerador de desigualdades dentro do espaço urbano de Brasília. Aí tudo bem. Mas especificamente para a questão dos moradores de rua, é uma conexão que eu acho que fica fraca. O Né? O Renata, correto. você pode trocar o plano piloto e você pode abordar o Estatuto das Cidades. Porque quando você traz o Estatuto das Cidades, que foi criado em 2001, você pode apontar que o objetivo é fazer com que as cidades sejam democráticas e acessíveis. E aí você pode contrastar, pegando a situação de moradores de rua, que mostram, né, o seu dia a dia, a sua vida, a vulnerabilidade dessas pessoas, mostra que essa cidade oferecida no estatuto ela não é executada de forma devida. Eu acho que vai ficar Com bem mais certeza. redondinho. A Com Tainara, certeza. gente, a nossa live virou tema semanal. Eu estou vendo vocês aproveitarem da gente, hein? A Tainara A está Tainara, perguntando se na questão dos moradores de rua, se podia explicar um pouco do MST e se tem algo relacionado. O que você acha, Pedro? olha, do movimento dos trabalhadores, o MST, então o movimento dos trabalhadores sem teto. Sem Eu terra. pensei no contrário, pensei no Do sem sem terra, terra. né? Do sem teto, né? Você pode fazer uma relação ali, talvez a demonstração de que em grandes cidades, o centro da cidade, até pela dinâmica de crescimento, ele acabou ficando muito abandonado porque como o centro foi perdendo pessoas morando nele, né, o centro tem vida de 6 da manhã até 6 da tarde, deu depois das 6 da tarde, o centro morre, porque não tem gente vivendo no centro. Você vai trabalhar no centro, usar os serviços do centro, e aí você acaba vendo, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, prédios imensos com moradias para dar e vender, simplesmente abandonados. Então, o movimento do sem-teto, eles questionam exatamente a existência desses espaços que poderiam abrigar pessoas com um custo mais baixo de moradia, em que você poderia reformar esses prédios e fazer aluguéis sociais para retornar com a vida para o centro. Porque quando você retoma a vida social do centro, você inclusive reduz a violência, você reduz o processo da prostituição e do comércio de drogas, porque é exatamente a falta de circulação de pessoas nesses espaços, especialmente noturnos, da madrugada, que faz com que o morador de rua, a prostituição e o comércio de drogas acabe dominando essas regiões, que acabam se tornando regiões fortemente marginalizadas. E se você for ver onde muitos desses moradores de rua vivem, não é nos bairros. Eles vivem exatamente nas regiões o quê? Mais centrais. Porque é ali durante o dia que tem circulação de pessoas. E que ele consegue, né, alguma forma de sobrevivência. Então, se você tem um projeto
de reocupação do centro, de modernização do centro, de utilização desses apartamentos, prédios vazios, que estão abandonados, que a prefeitura tem dívidas de IPTU, que muitas vezes é maior do que o valor do próprio prédio. Eles poderiam, inclusive, ser desapropriados. A questão é o poder público bancar contra os donos desses prédios, né? Lutar contra a especulação imobiliária, né? Porque é uma forma de você enfrentar a situação, né, desses moradores e até de famílias, né? Porque às vezes muita gente prefere morar no centro, num espaço menor, do que morar numa casa, mas lá na periferia, que você leva 2 horas e meia para chegar ao trabalho, naquele ir e vir diário na migração pendular. Então é você concentrar, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Diversificar, eu acho que essa palavra é melhor. Você diversificar as pessoas que vivem e usam o espaço do centro, que é onde exatamente você tem uma maior concentração desses moradores de rua. Acho que é Pedro, uma relação que dá para vamos parar fazer. de dar colher de chá, porque eles estão usando a gente para o tema semanal e a gente está desvirtuando um pouquinho do nosso tópico. Mas eu vou aproveitar o Beleza. gancho, já que a gente está falando de moradia. Óbvio, você deu o exemplo de Paraisópolis. Quando se fala do aspecto moradia, é um dos tópicos que mais ilustram as desigualdades nas cidades. E aí a gente pode falar tanto do lugar em que as casas se encontram, o que implica, né, todos os serviços que aquele indivíduo tem acesso, como também o tipo de habitação e a qualidade dessa casa. Então, se um aluno fosse abordar na redação o seu recorte, falando da desigualdade na perspectiva da moradia, além dos moradores de rua, né, que aspectos você acha que eles poderiam trabalhar? Ele poderia, por exemplo, citar como exemplo que eu posso ter um acidente geográfico que é o mesmo, um morro. E aí que esse morro, metade dele é um condomínio fechado, metade é uma área de ocupação irregular. Que aí quando você bate o olho nesse morro, você vê que metade foi construída da forma adequada, com a obra de engenharia adequada, que é um espaço arborizado, com ruas bem cuidadas, com casas espaçosas de alta qualidade, enquanto que nesse mesmo morro, que geograficamente é uma coisa só, né, é um morro, você tem uma ocupação completamente desproporcional das famílias mais pobres que vão construir seus barracos em casas muito coladas umas com as outras, né, onde não tem um espaçamento para circulação do ar, para ventilação no caso, para a entrada do sol, né, o sol dentro de casa faz diferença na qualidade de vida que você tem, nos riscos, porque a gente vive num país tropical, a temporada de chuvas começou, e a gente vai ver lá em janeiro, né, que é quando o pico do problema aparece, os deslizamentos de encosta. E onde esses deslizamentos matam com mais frequência? No morro ocupado pelo rico ou no morro ocupado pelo pobre? No morro ocupado pelo pobre. Exatamente pelo tipo de construção que não teve, né, a construção da forma adequada. Não porque a pessoa não quis, é porque ela não teve condições de construir do jeito perfeito que seria. Sim. Porque o acesso à renda, condição técnica, conhecimento é muito inferior, né? Então, ele pode citar o exemplo de um único espaço geográfico, onde você tem o mesmo tipo de relevo, a mesma condição estrutural, mas com ocupações completamente distintas, feitas por quem tem dinheiro e por quem não tem. Aqui se virando nos 30, e aqui tudo planejadinho, tudo organizado, e é onde você dificilmente vai ter problema, né, com as vigas todas do jeito que tem que ser feito. E do outro lado você olha assim e você fala, meu Deus do céu, que hora que aquilo vai cair? É. Porque você fica assustado. Então no O, espaço urbano a gente vê isso demais da conta. o Pedro, e trazendo um pouco para o nosso contexto, eu acho que eles poderiam claramente citar um exemplo dessa desigualdade no quesito moradia, é a questão da pandemia. O quanto foi discutido ao longo desse ano que inúmeras famílias não tinham o direito, na verdade, eles tinham o direito, mas não conseguiam Não executar o consegui. isolamento social, E porque o moram e distanciamento o adequado. distanciamento adequado, porque moram em casas ou muito pequenas para a quantidade de pessoas, ou muito próximas uma das outras, ou até mesmo casas
com a falta de saneamento básico, que não permite muitos desses moradores exercerem a higiene básica, né? O lavar Lavar as a mão. mãos, o tomar banho, higienizar a casa. Ou seja, a qualidade das nossas moradias e o acesso ao saneamento básico também revelam desigualdades. O tempo inteiro. E nessa pandemia do coronavírus, em São Paulo, isso ficou visível, porque a taxa de mortalidade média em Brasópolis, uma grande favela em São Paulo, ela é muito superior ao de Moema, um dos bairros mais ricos da capital paulista. Então, em Moema, você consegue ter acesso a médicos, tem acesso a água, esgoto encanado, a água chega bonitinha, se deixar, tem até o tratamento do esgoto naquela região, enquanto que em Brasópolis, numa favela, você não tem. E aí tem o exemplo de Paraisópolis, né, a outra grande favela em São Paulo. O que eles fizeram para tentar conter a disseminação? As escolas viraram centros de isolamento social. Quem estava doente trazia para a escola, mantinha lá isolado para tentar o quê? Diminuir um pouco o contato, porque nessas casas que são cubículos, que você tem 6, 7, 8 pessoas, não tem como você fazer esse tipo de controle, que é o problema do transporte público. O transporte Vamos público não chegar parou, lá. foi reduzido e todo mundo amontoado. Como é que você faz distanciamento social no meio de um transporte público completamente amontoado? Com Que é certeza. um outro problema, é um símbolo dessa desigualdade. Enquanto que o outro rico está lá dentro do carro, com o ar-condicionado Calma, fechadinho, Pedro, você está adiantando meus tranquilo. assuntos, Pedro. Só para a gente sair desse ramo habitação, casa, saneamento básico, eu colocaria até que habitação mais saneamento, que dá É, para eles andam vocês de mãos trabalharem dadas. bem. A Laura Brandão está perguntando se pode falar de gentrificação também. Sim. A Acho que isso é gentrificação é um claro. processo de aburguesamento de uma área, né? É a maldição dos hipsters, onde os hipsters chegam, onde eles tocam o dedo, eles acabam gentrificando uma área, porque eles chegam por conta do custo mais baixo, e aí colocam aquela região como uma região cool, aquela região do momento, né? Vira o point, galerias de arte, todo aquele povo alternativo, legal, maneiro, até que o setor imobiliário descobre aquela região. E aí os aluguéis vão subindo e expulsando, às vezes, os próprios hipsters daquela região e a comunidade que ela vivia. Porque aí ela vai se tornando uma comunidade mais encarecida, vai ficando mais caro de viver naquela região. Ou o próprio poder público pode gentrificar uma região. Quando ele melhora saúde, educação, posto policial, atendendo aos interesses da comunidade, ele torna aquela região mais segura. Ele melhora a qualidade de vida, o que atrai a classe média. A chegada da classe média torna o preço, é lei da oferta e da procura. Aumenta-se a demanda, mas não aumenta-se a oferta na mesma proporção. O preço de tudo sobe. E aí um bairro que tinha diversidade, de repente, vira aquele típico bairro de classe média. E aí a população pobre vai sendo jogada para cada vez mais longe. Então, às vezes, quando ela lutou pela melhoria, ela conseguiu, o sistema não vai deixar ela viver ali. A classe Tem média um, vai tomar o espaço dela. tem um aluno perguntando se você poderia dar exemplo de espaços geográficos assim, mas você acabou citando, né, os espaços, então isso já foi mencionado. A Bia está participando, dizendo que nessa temática sobre moradia, há uma crítica à construção realizada pelo governo de casas populares em lugares muito afastados do centro. Há um isolamento da população pobre que a priva dos serviços. Isso a gente não Você vê sabe se é até, proposital, se não é, né, Pedro? é, fica naquela situação assim, o dito pelo não dito, né? Mas é visível essa questão do distanciamento desses condomínios, especialmente do Minha Casa Minha Vida, né? Conforme vários foram construídos, né? Até porque os terrenos na periferia são mais baratos, eles comportam, obviamente, esse tipo de construção em quantidade. Mas é visível que essas regiões não têm serviços públicos adequados, não tem escola, não tem a creche, às vezes as linhas de ônibus são insuficientes para atender essa população. Então, você deu até a moradia, mas como você não ofertou o restante dos serviços públicos que são necessários, daí a importância do planejamento. Não é só resolver uma coisa, você tem que fazer um planejamento em conjunto, né?
Igual, eu quero combater a violência, beleza. Mas a violência tem que entender que é uma tríade para você resolver. Se você não resolver a questão da segurança, a questão do acesso à saúde e do acesso à educação, você não resolve o problema da violência de nenhum lugar. As comunidades que são muito violentas, elas precisam de um enfrentamento triplo. Levar o serviço público de saúde, aumentar a educação para gerar mais oportunidades de futuro para essa população e melhorar a segurança. E uma segurança que seja amiga da população, e não que chegue só no tiro, porrada e bomba. Assim você vai ter um resultado. Só que isso dá trabalho, isso leva tempo, isso demanda investimento de longo prazo, que a gente sabe que na dinâmica eleitoral das prefeituras, o porquê do saneamento básico que o Wesley citou ser tão negligenciado ao longo da história, é porque as obras de saneamento básico ficam debaixo da terra. E aí a própria população é corresponsável por isso, porque na hora de votar ela só lembra da ponte, do viaduto, do asfalto, e esquece da rede de esgoto, da rede de água, que foi colocada também. E aí ela não lembra. E aí o prefeito fala assim, não vou fazer saneamento, não vai me dar voto. É muito mais fácil mostrar uma ponte que vai ficar boa na propaganda do que ficar mostrando encanamento que está escondido debaixo da terra, onde a própria população não dá o valor devido. E aí os políticos em geral, né, os prefeitos e prefeitas, foram abandonando o investimento em saneamento básico, o que é um absurdo para o tamanho do Brasil e para o tamanho da economia brasileira. Ô Pedro, temos umas perguntas aqui ainda sobre moradia, mas a gente está tão parado em moradia que tem outras desigualdades que eu quero explorar. Depois eu volto nas perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre transporte, sobre mobilidade, de que forma a gente percebe a desigualdade social na mobilidade urbana, principalmente mobilidade das pessoas, né? E que fatos, que tópicos o aluno pode trabalhar dentro desse aspecto. Eu acho que o grande fator aí foi a prevalência do rodoviarismo sobre os outros modelos de transporte. Quando lá no JK se escolheu o modelo rodoviário e se abandonou os outros sistemas de transporte, você fez uma escolha ali do individual em detrimento do coletivo. Esse eu acho que é o grande ponto. Porque as cidades brasileiras, por muito tempo, até pelo papel que a elite que comanda essas cidades tinha, foi favorecendo a construção dos corredores de automóveis, dos túneis, dos viadutos, daqueles minhocões horrorosos que colocam um viaduto por cima do outro, que só enfeia a paisagem. Tanto é que hoje os projetos urbanísticos vão no sentido contrário desse processo. E em termos de melhoria de trânsito, não piora tanto o trânsito quanto imagina. E a negligência do investimento nos sistemas de metrô, naquelas cidades maiores. O metrô, por estar debaixo, por ser elétrico, ele ainda resolve questões ambientais fundamentais, né, de você desincentivar o uso do transporte individual para você ir para o trabalho, para você ir para a escola. O transporte individual deve ser para você passear, para você fazer coisas básicas. O seu trabalho cotidiano, a sua escola cotidiana, a sua faculdade, você deveria estar usando transporte público, transporte de massas. E o transporte público ele é negligenciado ao longo da nossa história. Sucateado. Isso reflete as desigualdades na questão do transporte. Porque aí quando você depende só de ônibus, a gente sabe que o ônibus não dá conta pelos longos caminhos, pelo uso de combustível, do óleo diesel, e aí você fica suscetível aos aumentos do preço do petróleo, a pressão sobre as passagens nunca são puxadas para baixo, sempre para cima. Há a corrupção do poder público com as empresas privadas, que aí não é só o poder público, porque se existe alguém que aceita a corrupção, tem alguém que oferece a corrupção. Se o poder público, né, o legislador, né, não aceitasse a corrupção e não tivesse quem oferecesse, né, o por fora, não teria corrupção, pelo menos em parte no processo. Então a gente sabe que essas máfias do transporte atrasam muito a oferta de um serviço de qualidade para a população. E, principalmente, Wesley, pensar na intermodalidade. Sempre que você pensar no transporte, seja de país como um todo, seja no espaço urbano, a intermodalidade é a resposta, que é a integração dos sistemas de transporte. Seja o metrô, seja um trem de superfície, um VLT,
que é o que a gente, por exemplo, em Juiz de Fora, deveria ter na Avenida Rio Branco, para conectar Rio Branco de ponta a ponta. Você imagina você eliminar os ônibus da Rio Branco, e aí você tem aqueles trens tipo Europa, rodando a Rio Branco de ponta a ponta, porque ela é perfeita. Sim, é reto. Linha reta, pouco morro, né, para poder ficar ali subindo e descendo, né? Já com o mergulhão feito, com a linha do trem por cima determinada. Você ainda tem uma linha do trem. Eu ia para a escola no Colégio Militar de trem, eu andava de Xangai. Eu pegava o trem no Mariano Procópio e ia até a Nova Era e voltava Eu cheguei a e passear de conectava Xangai. com o transporte público. Então eu pegava o ônibus do meu bairro até Santa Terezinha, andava até o Mariano, pegava o trem. Depois desci no Mariano, andava até Rio Branco para poder pegar o ônibus para voltar para casa. Né? Eu não pagava o trem porque eu era estudante. Mas olha a conexão, o uso do trem. Você falar que assim, eu andei de trem para ir para a escola, a pessoa vai achar que você é um ET. Isso foi o quê? Até 97. 97, década de 90, que coincidiu com a privatização da rede ferroviária federal e a prevalência do transporte de carga em detrimento do transporte de pessoas. Aí a linha virou para o trem subir vazio, porque ele sobe vazio por aqui e desce cheio por uma outra área, por uma outra linha. Enquanto você tem uma linha do trem cortando a sua cidade. Agora, o custo para tirar ela, 2 bilhões de reais. É caríssimo. Então, por que a gente não poderia usar essa linha do trem para conectar com o sistema de ônibus, já que não dá para fazer metrô, porque Juiz de Fora não comporta o metrô, você tem uma linha do trem cortando a cidade da Zona Norte, a mais populosa, até Matias Barbosa. Dá para fazer Matias Santos Dumont tranquilamente. Basta vontade política e, obviamente, uma negociação com a MRS, em termos de licitação, aquela coisa da burocracia, que você poderia implementar. E assim, fazer a intermodalidade. Que quanto mais conectado o sistema de transporte for, melhor ele vai ser. O custo geral do sistema cai. Né? Que essa é a questão, o custo geral do sistema cair. A luta é muito desigual porque o que nós estamos conversando Demais. aqui, né? Aliás, nós estamos conversando sobre uma questão chamada interesse, né? E é Uhum. interesse, nem é boa vontade, mas é interesse econômico. Essa manutenção de status quo, ela enriquece muito certos grupos. Então, mexer nessa estrutura, vou chamar de secular, porque pode não ser de fora, mas em outros lugares ela é. Mexer nessa estrutura secular é mexer em elites que dominam as cidades e que não têm disposição para abrir o jogo e perder um pouco em nome de uma qualidade de vida mais coletiva. Eu te dou um exemplo, Wesley, rápido. Claro. A construção desses condomínios que estão acontecendo em vários bairros de Juiz de Fora, e nem é o Minha Casa Minha Vida mais popular, até de uma classe média baixa para classe média. Que Uhum. prédios, condomínios de 6 blocos, 3, 4 blocos de 15, 20 andares, que você chucha no meio de um bairro que não tinha aquilo tudo de gente e que, de repente, você não vê obras feitas pelo construtor que vão beneficiar a sociedade, meio que como compensação. Quem vai arcar com o aumento do esgoto, o aumento da rede de água, o aumento da tensão de energia, o trânsito, a necessidade de vaga em escola, de aumento da segurança, porque você multiplica aí por alguns milhares a quantidade de pessoas circulando, é o poder público. O poder público favoreceu o lucro de uma minoria, do dono da construtora e do setor de construção, mas quem vai pagar a fatura é a sociedade, porque todo aquele bairro vai ter que arcar com uma piora A da sua estrutura sobrecarga. funcional, que é o poder público que vai ter que gastar dinheiro, que é o dinheiro de imposto de toda a sociedade. Então todo mundo vai ter que pagar, socializando o prejuízo, enquanto eu estou privatizando o lucro para poucas pessoas. É só um Sim. exemplo de como é uma luta desigual, e não é fácil. A gente Ó, sabe que não é fácil, né? passamos por habitação, passamos por transporte, nosso tempo é muito curto. Eu queria É, tá quase fazer acabando. um juntinho aqui. O que que nós poderíamos falar da desigualdade, né, já que é o nosso tema, na cidade, no que diz respeito a três temas. Vou juntar três, hein, Pedro? Vamos ver. Educação, saúde e segurança. São três que Ah, andam é juntos. que andam juntos, é o que eu falei da questão da violência. É visível que espaços violentos têm deficiência tripla. Tem a deficiência na segurança pública,
na forma do trato da segurança pública. Quer dizer, a segurança não é estar armado e fazendo ali o processo. A É o preventiva, né? cotidiano, é o preventivo. É a população Ostensiva. isso, a população se sentir segura e confiar no aparato de segurança. Esse é um ponto. A oferta da saúde, o posto de saúde. E a gente sabe que a atenção primária à saúde, né, o APS que eles chamam, é o grande gargalo do Sistema Único de Saúde hoje. Né? A dificuldade que você tem de entrar no sistema é exatamente na atenção primária. Que aí o posto de saúde não funciona ou não tem um posto de saúde, e aí a pessoa vai para o pronto-socorro, vai para uma UPA, demandando um serviço que o posto de saúde poderia ter dado conta do recado. E a escola? A gente sabe que as escolas municipais, elas são mais bem distribuídas pelo espaço urbano. Os bairros da periferia contam, aliás, a escola municipal mais próxima do centro de Juiz de Fora é o Cosete de Alencar, que fica ali no Morro da Glória. Eu até dei aula no Cosete há alguns anos. Mas é a mais perto do centro. Você não vai encontrar a escola municipal no coração da cidade. Em compensação, as escolas estaduais são mais centralizadas, o que obriga muita gente a se deslocar dos bairros distantes para poder estudar na escola estadual. E aí a pessoa às vezes não vai ter dinheiro, e é exatamente no ensino médio, que é onde a escola estadual, né, comanda, que você tem a maior taxa de evasão escolar. É onde você não consegue ter o aluno que chega nele terminando o ensino médio. E a gente sabe os efeitos de longo prazo que não terminar o ensino médio para essa população vai ter. Então, educação, saúde e segurança tem que andar em conjunto. Qualquer política pública que não pense nesses 3 itens em conjunto está falhando miseravelmente em atender a população. Eu ainda colocaria mais. Eu ainda tenho a questão do acesso aos aparatos culturais. Cinema, teatro, Esse era o nosso espaços de quarto. lazer, de cultura, que você vê o absurdo, né? O extremo, que em algumas Sim. regiões esse aparato é amplo, em outros ele é extremamente escasso. E a gente sabe que em termos de desigualdade, o valor que o capital cultural tem para explicar a desigualdade, que é o tempo que seu pai ou sua mãe pode comprar para você, em vez de você estar trabalhando, você poder estar estudando. Isso é capital. O investimento que seu pai e sua mãe fazem, né, ralando ali, para não te deixar trabalhar, para você poder estar estudando, é um enriquecimento do seu capital cultural. Porque você vai poder se dedicar apenas ao estudo. E isso aí vai te aumentar as oportunidades. Com mais oportunidades, você tem um leque de escolhas muito maior do que uma única escolha à sua frente. Os muito ricos, o que acontece? Eles têm um acesso a um capital cultural desde pequenos. Eles são fadados a estarem passos à frente, porque eles já nasceram privilegiados, enquanto que a maioria não tem esse acesso. E no espaço urbano, né, você vê essas diferenças, especialmente nos aparatos de cultura, que de certa forma se conecta com onde estão os aparatos de educação. Né? Uma coisa ali conversa com a outra. Sim. E é interessante que, se a gente fosse trabalhar o reflexo disso tudo para as populações, é claro que o primeiro reflexo é a manutenção de status quo, é uma certa estamentarização social, né? Mas mais do que isso, um processo muito grande de desumanização. Quando a gente pega, por exemplo, os indivíduos mais pobres que moram em lugares desassistidos, com uma educação muito precarizada, com acesso à saúde inexistente ou muito falho, com graves problemas de infraestrutura ligada à segurança, seja ela preventiva, seja ela uma segurança combativa, e com paupérrimas ofertas de aparatos culturais. O que se tem aí é um indivíduo que, na sua conjuntura, ele vê sua cidadania completamente anulada e a sua humanização. E aqui eu não estou falando nem no aspecto de humano, na perspectiva de coletividade, estou falando no aspecto individual mesmo, naquilo que vai fazer com que ele saia de um estado mais bruto e automaticamente vai se tornando um ser mais lapidado, mais refinado e que pode participar de outras esferas sociais, de outros nichos, para além daquele no qual
ele foi criado e do qual ele veio, né? Não, a gente vê isso, Wesley, as pesquisas mostram isso de uma forma muito clara, que os movimentos culturais da periferia, das áreas populares, é visível a mudança, como que você consegue tirar pessoas da violência quando você faz ela trabalhar com a cultura. Quando Sim. você coloca o projeto cultural, a questão Esporte. do esporte, o grafite. É um absurdo a gente ter um país do tamanho do Brasil e a gente não ser uma potência olímpica nos esportes individuais, atletismo, natação, porque a gente tem 210 milhões de pessoas e a gente não consegue ter atletas em grande quantidade. Esses atletas existem, só que muitos não estão nas escolas de elite. Muitos estão espalhados pela cidade, e inclusive estão na periferia. O esporte ele é uma forma de você ocupar essas pessoas, gerar oportunidades, e aí é visível. As pesquisas deixam isso muito claro. Os índices de violência vão fazendo isso aqui, ó. Eles vão caindo, eles vão caindo. Por quê? Mudou-se a perspectiva. A perspectiva até então ela vira. E aí você tem um novo leque de oportunidades para essa população. E aí são movimentos culturais e esportivos de vários tipos, né? O problema é que às vezes a elite do centro, né, olha com certo desdém para essa cultura que vem da periferia. Essa coisa mais são intelectualizados e acham que aquilo ali não é cultura. E na verdade é uma cultura tão rica quanto qualquer outra, né? Exato. Então esse incentivo, né, seja pelo poder público, até pelos entes privados também, é fundamental para você reduzir esses espaços de desigualdade. E até mesmo para as pessoas terem uma questão de identidade, né? Que às vezes o que falta para as pessoas mais pobres é ter a identidade com o seu espaço, com a sua comunidade, né? Essa questão do ser humano, né? Do se sentir, né? Visto pelo outro, né? Quando você tem noção da sua identidade, você se conhece, você se valoriza, você vai conseguir ser percebido pelo outro com muito mais força. Até porque você vai poder levantar a voz e falar quem você é, o que você quer, se apresentando para a sociedade e cobrar de quem tem que ser cobrado. E também fazer a sua parte enquanto cidadão. E mais do que isso, a pessoa, quando ela se sente pertencente ao espaço, ela tende a defender aquele espaço, né? Uhum, E o com defender não é certeza. só defender o espaço em si, mas é lutar por uma melhoria constante desse meio. O Exatamente. que a gente acaba fazendo é abandonando as pessoas dentro de todas as perspectivas pelas quais nós passamos na live, habitação, saneamento, transporte, saúde, educação, segurança, o que a gente faz é alienar o indivíduo do seu meio de convívio. Então você Sim. tem N grupos de pessoas que não conseguem se sentir ali e, ao mesmo tempo, quando ela está em outro contexto, vê um exemplo da cidade, quantas pessoas passando, vêm de bairros mais afastados, passando por algumas áreas da cidade, ela se sente até coagida de ver, por exemplo, um monumento, coagida de entrar no museu que está de portas abertas e é um E que espaço é de... público e não, gratuito, né? e que é dela tanto quanto qualquer outra pessoa. Ela tem o Che mesmo direito de estar ali do que qualquer outro. chega E dentro ela, de um. Pode falar. não, e ela não se sentir parte daquilo é muito cruel. É Ela cruel, é fica com aquela cruel. sensação de que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não Uhum, é meu. E na verdade é. Você tem todo o direito de estar ali. Você deveria exato. estar ali. A sociedade é culpada por você não estar ali. Enfim, muita coisa a se falar, só que a gente não tem mais tempo, Pedro. Mas deu Eu para a vi. gente dar uma pincelada, né? De modos Sim, gerais, essas questões ligadas à desigualdade do espaço urbano, elas podem ser trabalhadas nas perspectivas que nós apontamos aqui. A questão da moradia, a infraestrutura urbana, a mobilidade dos indivíduos, a questão relacionada ao acesso à saúde, ao acesso à educação, ao acesso à segurança, ao acesso à cultura. Nós poderíamos trabalhar outras perspectivas diferentes, que a gente não apontou, por exemplo, a participação e o ativismo político, que também uhum. se faz desigual, né? Existem outros aspectos que aí cabe a cada um de vocês, dependendo do recorte do interesse, procurarem trabalhar. Pedro, você tem mais É alguma coisa que já não, comentar? só falar que esse é um tema que, como ele está mais na moda, ele passou a ser discutido mais,
né, nesses últimos tempos, há uma literatura ampla, vasta, que retrata a questão da desigualdade, que discute a desigualdade entre vários aspectos, em que você pode pegar vários recortes, né, dentro desse processo, desde um recorte mais técnico até um recorte mais básico, né? Então você, quando faz sua pesquisa, você consegue ter várias aí fontes de informação, acho que para ampliar, né, essa sua argumentação e você poder escrever um texto, né, nota 1000. E como é que é? Repete para a gente a frase do Milton Santos. O espaço geográfico é a acumulação desigual de tempos. Eu Ótimo. acho E é ela com magnífica. essa frase que eu termino a nossa live. Um beijo para você, Pedro. Uma ótima semana de trabalho. E muito obrigado por dar o seu tempinho aqui para a gente, tá bem? Tá bom, eu que agradeço, Wesley. É sempre um prazer participar. Pode contar comigo sempre que você precisar. Uma semana Então, maravilhosa para você também. igualmente. E os alunos nos vemos na sexta-feira, pessoal do pré-vestibular, na segunda-feira, pessoal do terceiro ano, para a gente fazer a atividade em sala sobre esse assunto, tá? Um abraço para todos, boa semana. Pedro, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Outro.